debate sobre o Ciências Sem Fronteiras. Rafael vai anunciar os participantes do nosso debate. Muito boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael, sou estudante de Engenharia Mecânica, 8º período, UFRJ. Vamos começar esse debate. Eu gostaria de convidar para o nosso debate a Rita Morricone, que é a coordenadora regional do Education USA para o Cone Sul. O Cone Sul são os países da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Junto com a Rita, do Education USA, nós temos a Débora Lourenço, que é uma advisor do Education USA. Gostaria também de convidar o Rogério Nascimento, que é o chefe administrativo da Diretoria de Relações Internacionais da Poli, é o pessoal responsável pelo Ciências Fronteiras aqui da universidade. E, claro, convidar também o Emerson Miller, que é o coordenador de Ações Internacionais de Ciências Sem Fronteiras, CNPq. Bom, eu não sei se todos sabem aqui o papel da Education USA que se desenvolve aqui no Brasil, então eu vou convidar a Rita Morricone para contar um pouco mais para a gente qual o trabalho da Education USA para todo mundo. Muito boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou Rita Morricone, coordeno esses centros no Cone Sul. E queria falar rapidamente que o Education USA é o órgão do governo americano que dá informações sobre o estudo nos Estados Unidos e também tem essa missão das parcerias, de promover as parcerias entre universidades americanas e universidades brasileiras. Então, existem 400 centros mundo afora. Esses centros eles estão localizados em centros binacionais, os famosos AQBeus, IBeus, CCBeus, em universidades. Aqui no Brasil são 10 universidades, a PUC Minas, a PUC Rio, a Unifor, o FAI, muitas outras, centros universitários SENAC. Também em centros vinculados ao Ministério da Educação, a gente tem no Panamá também, centros que são vinculados em geral com a educação, comissões Fulbright e em alguns lugares do mundo até consulados e embaixadas norte-americanas. Né? Então esse papel é justamente traduzir todo esse processo de admissão para universidades americanas. A gente tem feito um trabalho com Ciências Sem Fronteiras muito grande, que é ajudar vocês que querem aplicar para a universidade nos Estados Unidos a fazer os applications do Ciências Sem Fronteiras. Então, nós temos webinars, inclusive na semana que vem a gente já vai ter uma quinta-feira, e o nosso Facebook, vocês podem visitar. Se vocês, já não sei mais falar português, like é gostar, né? Não é curtir. Se vocês curtirem o Education USA BR, que é o Facebook geral do Education USA, vocês vão sempre saber, por exemplo, o webinar, mestrado e doutorado em robótica da Rochester Institute of Technology na semana que vem, ou então o webinar do Ciências Sem Fronteiras, dando dicas de como preencher o Common Application, como fazer o TOEFL. Ou então a gente está com Princeton, Harvard e Yale vindo para o Rio, ou para Campinas, ou para Recife, e eles vão fazer apresentações. Então vocês sempre sabem quais universidades americanas estão no Brasil e estão aqui para poder falar com vocês. A gente recebe também delegações. Uma das grandes delegações que a gente recebeu, eu fiquei muito contente de falar com o Rafael, foi da Texas A&M, que veio com uma delegação de engenheiros, de professores de engenharia. Na verdade, a tradução de deans não é reitor, mas é chefe de departamento. E vieram aqui para a UFRJ, fizeram uma parceria muito boa com a UFRJ, e muitos alunos da UFRJ passaram a ir lá na Texas A&M, inclusive o Rafael, que está aqui com a gente, né, que
teve a oportunidade de passar 6 meses lá. Então, é mais, olhem para a gente como um órgão que não só está mostrando a vocês as oportunidades de estudo nos Estados Unidos, como também está ligando vocês diretamente a esses representantes que vêm na área de vocês de engenharia para poder ajudar vocês. E o que eu acho importante frisar é que o Education USA, ele tem orientadores, e a Débora é uma das nossas orientadoras aqui, que também estudaram nos Estados Unidos, fizeram todo esse processo e estão aptos a ajudar vocês que seja um curso de pequena duração, que seja um programa de inovação, como a gente fala, exchanges, né? Obrigada. Mobilidade entre laboratórios. Olha que coisa triste, o português está ruim, né? Ou então, qualquer outro programa que vocês queiram fazer, os nossos orientadores estão dando essas orientações do Brasil afora. São 29 centros agora no Brasil. Se vocês vão no Facebook, vocês têm Education USA BR. Se vocês vão no site, educationusa.state.gov, o state é de estado mesmo, S-T-A-T-E. Vocês têm uma lista de todos os escritórios do Education USA, não só no Brasil, mas mundo afora. Então, o objetivo é ajudar ao aluno que quer se candidatar às universidades americanas, mas também ajudar as universidades brasileiras a fazer mais parcerias. A gente quer também alunos americanos vindo estudar em universidades brasileiras. E as parcerias permitem isso, tanto os alunos brasileiros que vão, como os alunos americanos que vêm para cá. Eu acho que o recorde é da PUC-Rio, que agora tem no Brasil, tem 1.000 alunos internacionais no campus. E dentro desses 1.000 alunos internacionais, eu diria que 60% vem dos Estados Unidos. Muito obrigada. O segundo convidado é o Rogério Nascimento, porque ele se presente lá no vídeo. Boa tarde, meu nome é Rogério Nascimento, eu sou da Direção de Relações Internacionais da Escola Politécnica e atualmente faço parte da coordenação do Programa Ciência e Fronteiras na UFRJ. No início, essa coordenação era 100% da Escola Politécnica, né? Com a mudança de direção houve uma pequena mudança, né? O coordenador geral de Ciência e Fronteiras na UFRJ, o professor Ricardo Naveiro, não é mais o coordenador de Relações Internacionais da Poli, mas nós continuamos na coordenação. Então, ele como coordenador e eu como vice-coordenador, mas ainda sou também o chefe da Relações Internacionais da Poli. Então, o papel da coordenação do Ciência e Fronteiras, né, na UFRJ, justamente fazer uma pré-seleção, né, dos nossos alunos, né, para que a gente possa cumprir um dos que a gente acredita ser o maior critério, né, para o envio de alunos para o exterior. Né. Eu posso falar isso com propriedade, porque a Escola Politécnica, até antes do Ciência e Fronteira, era responsável por metade dos alunos intercambistas de toda a UFRJ. Então, metade do intercâmbio da UFRJ, até antes do Ciência e Fronteira, era feito pela Escola Politécnica. Os nossos acordos com os Estados Unidos, né, são bem antes da Ciência e Fronteira. Né? Nós tínhamos acordos com o PIPS, a própria Texas A&M, né, ela é antes da Ciência e Fronteira, através do projeto da mecânica, com a FMC Technology. Então, é fazer essa pré-seleção através do que a gente considera ser excelência acadêmica. Eu sei que foi algo bem batido, bem complicado, mas sempre prezou por isso. Os nossos alunos lá fora foram sempre alunos excelentes. É muito raro, acontece, mas é muito raro a gente ter algum tipo de apontamento dos nossos parceiros falando que aquele aluno não era exatamente um bom aluno. Mas a gente acredita que está seguindo um caminho certo, às vezes complicado, mas certo. Então, o papel principal nosso hoje é tentar, junto com as coordenações de cursos, né, porque a gente, a Coordenação Ciências e Fronteiras, é uma coordenação administrativa. Né, nós não temos competência acadêmica para avaliar os alunos. Né, eu faço parte da Poli, até conheço os alunos da Poli, mas não tenho nem ideia o que é um aluno bom na medicina, o que é um aluno bom na psicologia. Na psicologia, no caso, não entra. Mas, sei lá, na arquitetura. Então, isso fica a cargo dos coordenadores de curso. Então, a gente trabalha junto com eles são os principais avaliadores, e daí a gente faz essa ligação entre universidade e CAPES CNPq.
Por favor, Emerson Willer, se apresenta. Boa tarde, sou Emerson Willer, eu sou coordenador de ações internacionais do Programa Ciência Sem Fronteiras lá no CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Gostaria de saber aqui quem é que está inscrito nessas chamadas, ou quem pretende se inscrever. Levanta mais alto, por favor. Inscritos? Ótimo. Tem alguém que já foi aqui no Ciência Sem Fronteiras? Já foi? Não, ok. Perfeito. E aí, obviamente, os demais devem estar pretendendo ir, né, para o Ciência Sem Fronteiras. Isso é muito bom. Bom, é uma satisfação muito grande, agradeço ao Rafael, uma satisfação muito grande estar aqui junto com a Rita, com o Rogério, para a gente discutir um pouco mais sobre o programa Ciência Sem Fronteiras. Com certeza é um programa revolucionário, não digo por ser um programa do governo federal atualmente, mas por realmente tentar retirar daquela inércia, né, a questão da mobilidade internacional que há muito tempo estava parada, principalmente para o nível de graduação. A gente sempre, né, ouve falar de intercâmbio, do ensino médio, pouca coisa na graduação. A CAP-CNPq, desde os seus, né, primórdios, sempre se dedicou à pós-graduação e à pesquisa no Brasil. Né? E principalmente na década de 70 e 80, a gente encaminhou para o exterior vários pesquisadores para o nível de doutorado, principalmente doutorado pleno. Mas parece um jargão, mas nunca na história desse país a gente conseguiu mandar tanto aluno da graduação brasileira para o exterior. E a gente inclusive já recebeu, né, um retorno, um feedback da Embaixada dos Estados Unidos, né, e do grupo que cuida lá dos Estados Unidos, que é o IE, né, a IAI, que se realmente o Programa Ciência Sem Fronteiras 2 oferecer mais 100 mil bolsas, será o maior programa de mobilidade mundial, né, que aconteceu aí nesse século, no século passado. Então, assim, nunca realmente, né, se a gente chegar a 200 mil bolsas, vai ser realmente o maior programa de mobilidade governamental. Tá? Não estou falando mobilidade privada, né? As pessoas encaram aí a mobilidade da Índia, da China, né, como grandes países que enviam seus estudantes. Mas a gente tem que sempre considerar que grande parte desses estudantes indianos e chineses, eles vão para o exterior com recursos próprios das famílias que juntam dinheiro e economizam para mandar esses estudantes. Então, é interessante dizer que esse esforço do governo federal, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério da Educação e, obviamente, né, principalmente das agências, né, do CNPq e da CAPES, tem realmente trazido grandes frutos e vai trazer ainda muitos frutos interessantes e importantes para o Brasil, para que a base científica e tecnológica nos próximos 5, 10, 20, 100 anos seja estabelecida a partir dessa semente que a gente depositou nesses últimos 4 anos. São quase 70 mil alunos de graduação, né, que com certeza já estão voltando, nós temos quase 30 mil egressos, 35 mil egressos, e que eles já estão agora chegando ao Brasil, estabelecendo relações, aproximando o seu supervisor, o seu orientador de iniciação científica com os contatos de professores que ele teve lá no exterior, estabelecendo então rotas, né, de mobilidade, né, de troca de experiências, e dessa forma a gente consegue facilmente saber que com o final de 2014 e a chegada das 101 mil bolsas concedidas, esse programa é verdadeiramente um sucesso. Críticas vão ocorrer, muita coisa tem que melhorar, muita coisa tem que ser aperfeiçoada. CAP-CNPq também, né, receberam esse grande desafio em 2011 e mostraram-se extremamente eficientes nesse sentido, obviamente com a ajuda dos parceiros, né, como a ICSA, UK, IAI, outros tantos parceiros de Campus France, né, e outros tantos parceiros que realmente desempenharam o seu importante papel em cada um dos países, dos 29 países que nós temos hoje parcerias para envio de estudantes. Nós começamos com 5. Em 2011 nós começamos com 5 países, 5 chamadas para 5 países. E hoje nós temos 29 países. Né? A gente, no meio do caminho, Portugal foi,
digamos assim, alterada essa condição de Portugal, então nós teríamos hoje teríamos 30 países, né, que são aptos a receber alunos do Ciência Sem Fronteiras. Então, esse processo que o professor Rogério falou aqui, dessa questão das redes internas da universidade, de buscar realmente interagir com os coordenadores de curso, para justamente buscar qual é aquele aluno de mérito, qual é aquele aluno experiente o suficiente para realmente permanecer 12, 18 meses no exterior. Então, talvez isso que a gente vai discutir amplamente hoje. Eu trouxe vários números aqui, depois a gente pode trabalhar com os números tanto de inscritos por chamada aqui na UFRJ, mas também em termos de Brasil. Mas, volto a afirmar, né, nenhum programa conseguiu envolver mais de 1.000 instituições no Brasil, mais de 2.000 instituições no exterior, certo? E encaminhar tantos alunos e tantos pesquisadores nos últimos, acho que nunca na história, né, do Brasil a gente teve um sucesso tão grande de um programa de mobilidade. E agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar discutindo amplamente um programa que foi bom, mas com certeza precisa e muito ser aperfeiçoado. E tem tudo para virar um programa de Estado, não um programa de governo, porque todos os candidatos, antes no primeiro turno e até mesmo agora no segundo turno, se comprometeram à continuidade do programa, e isso é muito importante, não só, né, para questões dos parceiros, né, do programa, que precisam saber, né, das necessidades para os próximos 4 anos, mas também para a própria CAPES CNPq, para as universidades se organizarem e verificarem que isso vai ser algo constante e que aquele aluno que está entrando hoje na universidade vai poder ter certeza que daqui a 4, 5, 10 anos vai ter a oportunidade de ir para o exterior para fazer um doutorado de sanduíche. Obrigado mais uma vez. O Ciência Sem Fronteiras é um programa que tem muito a se discutir. Nós precisamos ter uma ideia bem melhor do que vamos fazer no exterior. E aqui na mesa, no nosso debate também nós temos a Débora. Débora, pedir para você falar um pouco também da sua experiência e já embalar a primeira pergunta, que é em relação à qualidade das universidades. O que você acha quando o aluno tem essa decisão de ir para o intercâmbio? A escolha é baseada no ranking, no que é dito, no prestígio dessa universidade. Então, por favor, conte um pouco mais para a gente. Ok. É uma boa pergunta. Uma das maiores dificuldades que a gente tem como brasileira é de entender o que os rankings representam, né, nos Estados Unidos. Quando a gente vê o ranking das 10 melhores, a gente às vezes acha que todas as outras 90 não são boas. Mas quando a gente considera a realidade americana, são cerca de 4.000 instituições de ensino superior. Então, um ranking de 10 melhores não é significativo, não cobre as opções que o aluno tem. Se o aluno pegar as 10% melhores, a gente vai ter 400 universidades, que provavelmente o aluno brasileiro nunca ouviu falar. A gente aconteceu semana passada uma palestra com uma universidade chamada Amherst. Alguém que conhece Amherst College? Não? Alguém que conhece Harvard? Ok. Para dar uma noção para o aluno brasileiro de como a gente não está bem inteirado com o ranking, a gente sempre que avalia Harvard nos rankings, avalia-se Harvard University. Então, a faculdade, que é para graduação, e os cursos de mestrado e doutorado. Quando a gente tenta avaliar Harvard só a faculdade, separada da universidade, ela entra num ranking diferente. E nesse ranking, ela volta e meia perde para Amherst College. Então, os alunos de graduação dos Estados Unidos vão ficar tão felizes se passarem para Harvard quanto se passarem para Amherst. Eles sabem que vão ter uma educação de altíssima qualidade. E a gente teve essa palestra na semana retrasada no Brasil, no Rio de Janeiro, e nós tivemos 2 alunos interessados. Ninguém nunca tinha ouvido falar dessa universidadezinha pequena, no meio de Massachusetts. Como assim? Então, parte do trabalho do Education USA é explicar para os alunos que existe vida fora de Harvard, Yale, Columbia, Duke e afins. Existe vida muito boa, existe Texas A&M, University of Missouri, University of Texas, University of Utah. E são alguns poucos nomes que talvez não apareçam no ranking de 10, às vezes não aparecem nem no ranking de 100. Mas quando a gente começa a estudar para onde o aluno deveria ir, a gente vai mais a fundo, a gente vai no que o aluno quer. No Brasil a gente já não chegou nesse ponto, né? Nosso processo de admissão é só uma prova. Se você tem a nota, você entra.
Nunca vai acontecer de você passar para a USP e a USP falar, olha, Ana Clara, eu não acho que você combina com a USP. Você é uma menina assim muito alegre, muito colorida, vou te mandar para a Bahia. Isso acontece, a aluna tem a nota, ela vai entrar. Nos Estados Unidos, o processo de admissão contempla não só a nota do aluno, mas a identidade. O que você quer estudar, qual o seu interesse acadêmico, qual o seu interesse extracurricular. Você joga futebol? A gente não tem futebol. É melhor você ir para outra, porque você também vai poder trabalhar o seu lado acadêmico, mas continuar jogando. Você gosta de tocar piano? Talvez aqui a gente não tenha esse programa de música, mas na outra universidade você pode fazer engenharia e continuar tocando piano. É melhor você ir para lá. O aluno americano considera tudo isso. Se ele sabe que tem interesse em fazer um projeto de pesquisa em balões de alta altitude, não importa que MIT é a melhor do mundo. Se a MIT não tem programa de pesquisa naquele tópico, o que o aluno vai conseguir desenvolver ali? Talvez a Universidade de Utah, que não está nessa lista de 10, tem um programa muito bem desenvolvido, tem parcerias muito bem estabelecidas dentro daquele mercado, daquela área, onde o aluno vai poder crescer. É um trabalho para o aluno brasileiro que não está acostumado, demanda mais tempo. Você tem que entrar no site do departamento para onde você pretende ir, pesquisar quais são os professores, quais são as linhas de pesquisa, quais são as parcerias com empresas, quais são as chances de estágio, e aí você começa a descobrir que a universidade realmente combina com você. E sai desse eixo das mais conhecidas e se vê no meio de North Carolina. Você não, se essa pessoa escolheu, acho que você ninguém imagina de acordar em North Carolina, e você acorda. Você imagina? Tá, se você for viajar, talvez você imagine, né? Eu peguei o estado mais sumido ainda, Missouri. Mas você consegue um dia não só para você se acordar lá, mas acordar muito feliz, desenvolver um trabalho acadêmico e de pesquisa de qualidade. E para apoiar o aluno, é isso que a PSGMC faz juntamente com o Ciência Sem Fronteiras. Parte das palestras que a gente dá para ajudar os alunos que estão se candidatando é justamente explicar a questão dos rankings, tirar dúvidas sobre como o aluno sabe se a universidade é reconhecida nos Estados Unidos ou não. Qual é o site? Não tem um MEC, né? Mas qual seria o equivalente a um MEC para poder medir a qualidade? Então, é um trabalho de educar o aluno brasileiro a entender o mundo universitário americano. Eu não vou resistir. Dividir bem rapidamente com vocês. A Débora mencionou os balões, né? Eu não sei se vocês sabem, mas um dos alunos que foi no Ciências Sem Fronteiras, ele era da UNB, ele foi parar lá na Catholic University of America, em Washington, D.C. E ele, indo para lá, ele teve um estágio na NASA, né, que é a Agência Aeroespacial Americana. E, nesse estágio, ele descobriu que tinha uma competição mundial que a KLM estava oferecendo, que é a agência de aviação. E, nessa competição, era um balão, realmente, né, que ele tinha que adivinhar em que altura o balão ia estourar para poder ganhar essa competição. E a competição coloca ele agora no espaço. Ele vai ser o segundo brasileiro a entrar no espaço, porque a KLM vai colocá-lo num avião que vai ficar numa subórbita de 100 quilômetros no espaço. Então, são essas oportunidades, né, que o que esse menino tinha? Ele tinha uma formação fantástica do Brasil. Ele teve uma oportunidade pelo Ciências Sem Fronteiras para não só ir para uma universidade que ele foi fazer essa pesquisa dos balões, mas também ele viu uma oportunidade que estava no YouTube, para o mundo todo, mas lá, e era justamente na área que ele estava estagiando na NASA, e ele ganhou, e agora vai ser o segundo brasileiro no espaço. Então, essa combinação que eu acho que é fantástica nesse programa de Ciências Sem Fronteiras. E só complementando, a missão americana no Brasil, ela contou com o vínculo Ciências Sem Fronteiras com a Comissão Fulbright, que foi uma peça-chave nessa participação CAP, CNPq e o IAI.
E com isso também, nós ficamos muito contentes que os Estados Unidos, na verdade, foi o primeiro país a receber os estudantes. Eu me lembro muito bem que o call veio em 20 de outubro e, no dia 19 de dezembro, nós estávamos com os estudantes indo para os Estados Unidos nas embaixadas e consulados em Recife, Rio, São Paulo e na embaixada em Brasília. E nós tivemos o nosso embaixador, na época, fazendo hambúrgueres, enquanto os alunos estavam recebendo os vistos e as orientações pré-partidas. Então, a gente fez uma brincadeirinha, a gente colocou ele com um avental e era Burgers Without Borders, né? Hambúrguer sem fronteiras. E aí foi o primeiro grupo de 580 estudantes. Então, só complementando, a gente ficou muito feliz de ter esse primeiro grupo vindo para os Estados Unidos. Bom, tivemos alguns tópicos abordados aqui nessas primeiras apresentações, que, claro, que espero que sejam tópicos que sejam discutidos nesse debate. Eu gostaria que todo mundo aqui tivesse a oportunidade de tirar alguma dúvida, mas, como não vai ser possível, eu deixo aberto para quem puder, quem quiser fazer a primeira pergunta. Nesse primeiro momento, alguém? Ali. Olá, boa tarde. Minha pergunta vai para o Rogério e para o Emerson. Rogério, aqui no FRJ, há alguns meses, a gente teve o lançamento do novo edital do CSF. E esse novo edital, acho que nunca deu tanta dor de cabeça para vocês. E uma coisa que eu vi nesse edital é que vocês estavam limitando o número de reprovações e os requisitos básicos para as pessoas irem para o programa. E o que eu fiquei chocado é que o pessoal estava reclamando de coisas assim, que não tinham o que discutir. Por exemplo, a pessoa quer ir para o intercâmbio numa universidade acadêmica, uma universidade muito boa, sem ter concluído cálculo e física, por exemplo, ou ter o CR3. E, Emerson, você concorda com isso, esses pré-requisitos? O que seria excelência para vocês? É um tema bem complicado mesmo, foi muito discutido e essa discussão não vai parar aqui, tá? A Coordenação de Ciências e Fronteiras, juntamente com o SEG, né, que é o órgão máximo que, quando a gente fala em graduação, já está se mobilizando para organizar algo mais, né, digamos, legal, né, no sentido mais amplo da palavra, para um possível edital. Que ninguém tem certeza ainda se vai ter, mas se tiver, tudo vai estar bem mais claro, mais organizado em termos de divulgação para os alunos. Que eu acho que o maior problema que a gente obteve, que foi um argumento que talvez a gente tenha, né, menos razão, mas a gente sabe que a gente tem razão, mas talvez menos razão, se eu posso falar assim, é a questão exatamente desse aviso antecipado, né? Porque nas últimas chamadas, desde 2011, na verdade, em todas as outras, né, a gente não tinha esse critério no limite de reprovações. Tá? Isso é algo que já havia sido pensado, só que a gente foi empurrando, e numa reunião que nós tivemos no Sul, o antigo representante do CNPq foi o João Manuel, né, que ele foi o gatilho para a gente tomar a decisão. Né? Nessas reuniões, teve uma seguinte frase, que foi o seguinte, né, nós estamos recebendo candidaturas às universidades sendo aprovadas de alunos com 10, 12 até 15 reprovações. Seja o que for excelência acadêmica nas universidades, um aluno com 15 reprovações não está dentro. E a gente concordou com isso. A gente concorda que isso realmente é algo... O número de reprovações, ele é um critério objetivo, tá? Excelência acadêmica é algo extremamente subjetivo, mas, certamente, a excelência acadêmica passa pela quantidade de reprovações. Isso é certo, tanto quanto passa pelo CR do aluno. Tá ok? Então, eu não posso falar, hoje, que um aluno com CR6 é um aluno de excelência acadêmica. Tá? Mas a gente adotou isso como um critério mínimo. Tá? Da mesma forma que eu não posso falar que um aluno com 4 reprovações ou menos é um aluno de excelência acadêmica. Mas também não posso falar o contrário. Que um cara que não tenha isso, seja ou não seja. Mas teve que estabelecer critérios mínimos. Então, a gente fechou nesse 4 reprovações. Quando eu digo a gente, tá? Novamente eu digo, né? A Coordenação de Ciências e Fronteiras não conhece todos os cursos da FRJ. O que é excelência acadêmica? Aqui, dentro da Poli, já é tudo plural. Né? O aluno com CR
CR6 na mecânica, ele está entre lá uma porcentagem dos melhores alunos. Esse CR6 na produção já é completamente diferente. Tá? O CR médio de cada curso é diferente. Então, o que a gente faz? A gente reúne os coordenadores de cursos, porque essas são as pessoas que podem falar, não, esse aluno é um aluno que o nosso curso considera excelente, esse também. Então, essas pessoas, junto com a Coordenação de Ciência Fronteira, decidiram quais seriam os critérios. Então, o critério de 4 reprovações foi decidido, foi aprovado, e a gente vai manter isso, tá? Não sei se vamos mudar para 5, se vamos reduzir para 3, porque, apesar dos alunos brigarem muito que 4 reprovações é injusto, existem cursos que não admitem reprovações. Tem curso na UFRJ que fala, não, um aluno que tenha sido reprovado não é aluno de excelência acadêmica. Tá? Discordamos disso, tá? Mas concordamos que tem que ter um limite. Fora isso, a outra grande mudança, que não foi tão grande assim, foi a questão da porcentagem de créditos. Isso é uma coisa que eu vou deixar para o Emerson também responder, que a CAPES e a NPq eles trabalham com algo que a gente não consegue entender muito bem, que é a questão do 90% e o 20% no momento da viagem. Em grande parte dos casos, o momento da viagem é 1 ano depois do aluno ser avaliado pelo curso dele. Tá? Eu não posso chegar para um aluno e falar, não, você tem 85% do seu curso. Daqui a 1 ano, com certeza, você vai ter mais que 90%, então eu vou te reprovar. Eu não posso fazer isso. Porque o cara pode se programar de tal forma que ele não vai ter o 90%. Então, a UFRJ precisava de algo que ele pudesse avaliar isso também. Então, nós mudamos. Não, esquece o momento da viagem, vamos falar agora. Tá? Um cara que vai ter 90% numa viagem, pelas contas aqui, quanto que ele deve ter mais ou menos agora? Chegamos no número de 80%. Então, o aluno hoje tem que ter, no máximo, 80% do curso dele concluído para ser aprovado. Então, são coisas que foram discutidas, nada foi decidido da noite para o dia. Tá? A coordenação de Ciência Fronteira na UFRJ hoje, né, essa parte que define as coisas, formada basicamente pelo professor Ricardo Naveiro, que é o coordenador geral, eu e mais um funcionário da reitoria, né, que é ligado ao setor de convênios e relações internacionais da UFRJ. A gente decide o que a gente acha coerente e a gente passa isso para as autoridades competentes, coordenadores de cursos, pró-reitoria de graduação. Tá? Então, isso a gente tem tomado como sendo algo para cuidar de vocês. Algo que reforçou essa nossa decisão foram as notícias que foram recorrentes, não só na UFRJ, mas em outras universidades parceiras nossas, que nós estamos conhecendo, de alunos que estavam voltando por baixo rendimento acadêmico. E as universidades sérias lá fora, elas estão, sim, apontando, ó, parceiros, esse aluno aqui não fez isso, a gente está mandando ele de volta. A gente teve casos de aluno que, agora, no final do ano, no intervalo de recesso, né, das grandes festas, né, o cara simplesmente desapareceu e foi viajar na Europa. A CAPES foi lá, identificou o cara e falou assim, ó, tchau para você, volta para o Brasil. E temos casos de aluno com baixo rendimento, se inscrever em 4 disciplinas e ser reprovado em todas. Então, a gente quer que isso seja reduzido. Tá? Então, a gente acredita que, tendo uma seleção melhor dos alunos, e a Poli tem bastante experiência nisso, porque os nossos programas de intercâmbio sempre tiveram seleção, tá? E isso, numericamente, mostrou que a qualidade dos candidatos, não falo dos alunos como um todo, tá? Mas, historicamente, a qualidade dos candidatos que a gente recebe nos nossos programas de intercâmbio, seja o Brafitec, seja o Ciência Fronteira, seja a Rede Magalhães, né, aumentou. O CR médio aumentou, o currículo melhorou, porque nos nossos programas a gente faz uma análise mais subjetiva. Então, coisas que os alunos antes não pensavam em fazer, quando eles percebem que aquilo conta ponto para eles para avaliação, como, por exemplo, o contador de histórias, aqui a gente avalia isso. Né? O pessoal do Interpol, da Fluxo, o Baja, o SAI, o pessoal do aviãozinho, que eu sempre esqueço o nome. Né? Então, né, tudo isso a gente avalia. Então, eu acredito que é algo que está sendo discutido bastante na UFRJ. A gente aprendeu um pouco com essa divulgação de critérios novos e daqui para frente vai ser diferente. Vocês vão estar mais satisfeitos. Por favor, Emerson, o que define um aluno de bom rendimento acadêmico? Bom, antes da gente falar dessa questão do mérito acadêmico, a CAPES e NPq, eles lançam uma chamada global,
né, uma chamada geral para cada um dos países ou parceiros dentro de cada um dos países. E nós temos requisitos específicos nessas chamadas. Quais são eles? Né? Primeiro, que o aluno seja um aluno regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior. Depois, que esse aluno tenha uma média acima de 600 no Enem. Depois que esse aluno esteja entre 20% a 90% dos créditos no momento da saída para o exterior. E que seja um aluno de excelência e tenha os requisitos do idioma que são solicitados ali na chamada. Ok? Mas a chamada geral, ela não engloba somente o componente CNPq e CAPES. A chamada global, ela envolve CNPq e CAPES, as universidades nas quais o bolsista ou o candidato está vinculado. Ela envolve o parceiro no exterior, certo? E esses vários personagens dessa chamada, cada um tem o seu objetivo e cada um tem a sua atribuição. Tá? Então, por que a gente envolveu as universidades? Porque elas são, na verdade, o personagem principal dessas chamadas. CAPES e CNPq, basicamente, elas dão as diretrizes gerais e pagam, e acompanham, tal. Mas é a universidade que está ali diariamente em contato com os seus alunos que realmente consegue discernir aquele aluno que não só tem mérito acadêmico, maturidade suficiente, controle psicológico, né? Ou tem universidades que fazem reuniões com todos os candidatos e tem um controle muito próximo das questões de saúde, de questões familiares, de questões de renda, de questões relacionadas a experiências, maturidade, não somente se fixam na questão do mérito acadêmico. Então, CAPES e CNPq, elas não podem se envolver nesse requisito. O que é mérito acadêmico? Por quê? Hoje nós trabalhamos com 984 instituições de ensino superior. Se a gente contabilizar o número de cursos de engenharia, que são mais ou menos 50% dos candidatos, nós vamos trabalhar com um universo absurdo de, não só de universidades, mas de cursos diferenciados, né? Porque dentro da engenharia você tem centenas de cursos diferentes para cada área, e cada dia abre um curso diferente, que muitas vezes a gente tem que ficar atualizando, né? A gente busca da plataforma do EMEC lá, mas toda vez aparece um curso que a gente tem que analisar se realmente o curso cabe para o Ciência Sem Fronteiras. Então, dessa maneira, o que a gente quer dizer é que exatamente essa é a grande contribuição das universidades, que são os personagens principais desse processo seletivo. Por quê? O primeiro passo da seleção dos alunos é atribuído às universidades. Por quê? São elas também que vão ser as grandes, digamos assim, os grandes responsáveis em encaminhar esse aluno lá para fora, receber esse aluno depois do estágio lá fora e, com certeza, adaptar a estrutura, reconhecer créditos e buscar da experiência daquele aluno para aprimoramento da sua própria universidade. Nós temos aqui hoje, só para a gente ter uma ideia, tá? Nós, do lado do CNPq, a UFRJ possui 490 candidatos inscritos. Eu fiz uma proporção, eu realmente não tenho o número exato da CAPES, mas deve estar por volta de 1.000, 1.100 candidatos, certo? Então, nas mãos dos coordenadores institucionais, vocês têm aí cerca de 1.500 candidatos para serem selecionados num período de 2 semanas. Então, qual foi a grande, digamos assim, no momento em que a gente viu essa grande demanda para ser atendida por um pequeno grupo de colaboradores das universidades, nós instituímos a questão das chamadas internas. Então, essas chamadas internas, inclusive nesses novos textos das chamadas, estão bem claros que as universidades têm total autonomia para fazer e para solicitar mais requisitos do que aqueles que estão nas chamadas gerais. Certo? Então, obviamente, o texto que hoje existe, ele foi o resultado justamente dessa troca
de ideias e experiências entre o CNPq e a CAPES e os seus coordenadores institucionais. Em 2013, nós fizemos 5 encontros regionais, onde nós debatemos exaustivamente os textos das chamadas, para chegar no nível do texto que está atualmente. Se você pega o texto primeiro lá, de 2011, para o texto atual, né, há uma melhoria, um aprimoramento muito grande, porque está todo mundo aprendendo. CAPES, CNPq estão aprendendo, os parceiros estão aprendendo, as universidades estão aprendendo, porque realmente é um programa gigantesco, que todo mundo quer ir, é um programa fantástico. Quem é que não quer ir para o exterior, passar lá 12 meses, inclusive com a oportunidade de fazer um curso de aprimoramento de idioma, de fazer suas disciplinas e depois serem reconhecidas pela universidade, ter isso no currículo, ter essas parcerias com empresas, fazer um estágio de 2, 3 meses no exterior, numa NASA, numa Boeing, numa Hyundai. Quem é que não quer isso? Qualquer aluno universitário hoje, principalmente das áreas de engenharia, ele quer isso, ele quer ter essa experiência internacional. Não é porque aqui nós não temos universidade de excelência, nós não temos centros de excelência, nós não temos laboratórios de excelência, nós não temos professores de excelência, mas para que a gente possa ter uma visão de mundo, uma visão global. O grande, né, vilão do Ciência Sem Fronteiras em 2011, 2012 foi o idioma. As pessoas reclamam do Enem, reclamam da questão da parcela de excelência na universidade e tal, mas o grande vilão é que as pessoas são monoglotas, as pessoas não falam inglês, não falam francês, não falam italiano, não falam espanhol. Como eu mandar um aluno que vai todos os dias assistir a aula nesses idiomas, né, se ele não tem essa capacidade, ele não tem essas habilidades? Culpa de quem? De todo o processo cultural do Brasil, educacional do Brasil, que não estabeleceu nos seus currículos um ensino de idioma de qualidade. E aí a gente trouxe não só o Ciência Sem Fronteiras, mas conjuntamente com o Ciência Sem Fronteiras, nós trouxemos o Inglês Sem Fronteiras, nós trouxemos os núcleos de idioma, e nós vamos trazer também o CESU, o MEC, né, com a administração da professora Denise. Ela está trazendo também outros cursos, né, de Espanhol Sem Fronteiras, Italiano Sem Fronteiras, Francês Sem Fronteiras, vai virar o Idioma Sem Fronteiras. Ou seja, todo mundo está tendo a oportunidade de estudar o seu idioma, mas também tem que fazer o quê? Jus na questão da qualidade acadêmica. Não adianta eu me esforçar em saber meu inglês, não adianta eu me esforçar em fazer um curso de engenharia, se eu não vou me esforçar o suficiente para que eu seja reconhecido, não só pelo coordenador institucional, mas pelo coordenador de curso, que eu tenho certeza que eles fazem essa parceria, de que ele é um aluno de excelência. Agora, o que é excelência, realmente é algo específico de cada realidade, de cada universidade. E outra questão que o Rogério colocou foi a questão de estabelecimento dos créditos, 20% e 90%. Bom, isso é uma questão muito delicada. A gente teve um encontro regional, um encontro nacional dos coordenadores agora no dia 7, lá no CNPq. Discutimos esse ponto e nós chegamos à conclusão de que mais importante do que o quantitativo de créditos é realmente ele ter, né, naquele histórico dele, disciplinas que vão dar a oportunidade dele ir para o exterior e realmente fazer algo que seja diferente da sua universidade local. Não adianta eu mandar um aluno de engenharia sem o cálculo 1, 2 ou a física 1 e 2, se lá ele vai se deparar com física quântica ou a dinâmica de fluidos ou outras disciplinas que sejam, digamos assim, acima do cálculo 1 e 2, que são as disciplinas básicas, e eu estou lá, diante de um equipamento que só tem naquela universidade, diante de um laboratório que só eles fazem aquele tipo de ciência, e que eu não tenho os requisitos básicos para vivenciar essa experiência, que é única. Então, o que a gente sempre coloca, que as chamadas estão sendo aperfeiçoadas, a gente está sempre debatendo essas questões, que as universidades têm total autonomia para realmente colocar aqueles alunos que eles consideram de excelência como os alunos do Ciência Sem Fronteiras. E, além dessa questão, a gente está observando que, apesar dessas questões pontuais, principalmente em relação a alunos que quebram o contrato, se desviam, não cumprem o que deveriam estar fazendo, nós temos, de uma maneira geral, eu tenho um relatório aqui, que acontece? O CNPq,
cobra dos alunos um relatório parcial e um relatório final. Nesse relatório final, principalmente um relatório estruturado, que ele não é um relatório simplesmente, eu fiz isso. Ele é um relatório de várias perguntas, vários questionamentos, para conhecer, de um modo geral, toda a experiência que ele teve no exterior e todo o respaldo que ele teve, não só pelo CNPq, mas pelos parceiros, pela universidade no Brasil. Então, nós temos esse relatório depois é avaliado pelos coordenadores institucionais com as parcerias dos coordenadores de curso. É algo extremamente importante, porque eu sempre falo e reafirmo que esses dados dos relatórios são muito mais importantes para as universidades do que para o CNPq e CAPES. Por quê? O que é interessante para o CNPq e CAPES? Primeiro, que a gente vai alcançar o número e de que a gente está com 47% desse número nas 300 melhores universidades do mundo. Se eu pegar as universidades que hoje e comparar com o ranking do Times Higher Education, eu vou ter 47% dessas universidades, eu vou ter nos 300 melhores universidades do mundo. Então, o que acontece? Poderiam ser mais, poderiam ser menos? Sim, mas isso é uma questão evolutiva do programa que a gente pode continuar debatendo depois. Com certeza, o programa foi evoluindo e com ele os alunos foram descobrindo esse interesse em participar desse programa, que com certeza tem muito a acrescentar. Com relação ao perfil desses alunos que vão ao Ciências Sem Fronteiras e os outros que já buscavam por outros métodos, outros meios de ter mobilidade acadêmica, do questionário existe alguma diferença entre esse perfil desses alunos, o que eles apresentam, o que deixa a desejar? Há um preparo muito bem o suficiente para que eles estejam preparados para enfrentar o choque cultural que existe com o intercâmbio? Isso, então, o Education USA, fez uma parceria com o IAI, com o Instituto Internacional de Educação, e ofereceu as orientações pré-partidas, justamente para falar do choque cultural no sentido Brasil e Estados Unidos, né? Porque quando a Universidade dos Estados Unidos recebe o aluno internacional, ela está recebendo os alunos de todos os países, né? E a ideia é da gente conversar com o aluno o que pode ser o choque cultural. Então, a gente falou muito da cultura da sala de aula. E a gente fala muito, por exemplo, da ideia... A gente fez um focus group, a missão americana, junto com CAPES e CNPq, no primeiro grupo que voltou. E a gente entrevistou os alunos, né? E a gente queria ouvir o que foi positivo e negativo na experiência nas universidades. E os alunos falaram que uma das coisas que muito surpreendeu eles é que eles foram o que é chamado empowered. O aluno de engenharia que estava no estágio, ele era tratado como engenheiro. E ele estava fazendo trabalhos como engenheiro que ele não estaria fazendo no estágio fora lá das empresas americanas. Então, eu acho que essa a ideia. Esse aluno, em particular, ele falou que o professor dele chegou para ele e falou assim, está aqui o satélite, está aqui os dados, você vai fazer esse trabalho. E ele falou, eu nunca tive dados de satélite, eu não vou saber fazer. E o professor falou, não, você sabe. E jogou ele, né, para o trabalho, dando a assessoria necessária. Então, essa eu acho que foi, dentro da sala de aula, o choque cultural. Ele não estava exposto ao método socrático, em que, na verdade, o aluno participa junto com o professor é o facilitador. E, então, a gente começou a falar também outras coisas, era o tempo, né? A aula começa às 8 horas, eu fui aluna de uma universidade americana que às 8h03 o professor trancava a sala de aula, né? E mas que coisa feia, né? Parece que a gente está no primário, mas é um choque cultural, porque o tempo é muito necessário. E outras abordagens, então nós fizemos, nesse último junho e julho desse ano, as orientadoras do Brasil, com o IAI, fizeram 5.000 orientações pré-partidas. Desculpa, não fiz a frase certa. Orientações pré-partidas para 5.000 alunos online.
em que o IAI falava da parte logística da CAPES-CNPq com o programa e o Education USA falava dessas diferenças culturais. Quando você pergunta se o aluno que está pensando em ir direto, né, o aluno que está saindo do ensino médio e se preparou para fazer a graduação toda nos Estados Unidos, ou está concluindo a graduação e vai fazer o mestrado já nos Estados Unidos, versus o aluno que está aqui no Brasil e vai passar um ano só fora, né? Porque esses alunos têm choques diferentes. Não. Na verdade, o processo de choque, a gente tem até... Eu não sou pesquisadora de comportamento humano, mas a gente se aproveita dos dados dele. A curva de ajuste cultural é relativamente igual para todos os alunos. E nem é só nos Estados Unidos. Qualquer pessoa exposta a uma nova cultura, que se vê saindo do seu país para outro, passa por estágios bem claros. Né? Aquela, a gente chama de lua de mel, que o aluno acabou de chegar, tudo é novo. Nossa, o preço aqui é tão barato, você compra... Você vai compra Nike com $10, meu Deus, tudo é ótimo, né? E aí o aluno passa para a fase da depressão, também todo mundo passa. Nos Estados Unidos coincide com o inverno, então ela pode ser até um pouco mais dura. O sol sumiu, tudo está branco, tudo está frio, as provas começam, as provas de meio de semestre, você se vê chocado de ter que lidar com aquela prova numa outra língua, sem saudade de casa. Está chegando dezembro, os amigos vão estar fazendo Natal e você está aqui nesse fim de mundo. Depois dessa fase de depressão, o aluno volta a se estabilizar. A gente tem para avisar o aluno para tomar muito cuidado com essa fase de depressão. É nessa fase que os alunos mais desistem. Eles acham que aquilo é o que vai ser o resto da viagem e querem voltar para casa. A gente jura que tem uma luz no fim do túnel. Né? Se depois de 3 meses você não começar a melhorar, talvez você precise de um apoio mais forte, né, psicológico. Mas, normalmente, o aluno sai dessa parte de depressão, acabaram as provas, está chegando a primavera, o aluno fez amigos, o aluno entende a rotina, já entende melhor a língua, e o aluno estabiliza. Tem algumas outras idas e voltas, mas o aluno já chega num ponto mais estabilizado de ajuste. E é igual tanto para o aluno que está indo, sempre soube que iria, quanto para o aluno que está indo pelo Ciências Sem Fronteiras. E um facilitador disso é que, pelo menos nos Estados Unidos, toda universidade tem um departamento de apoio ao aluno internacional, muito forte. Na minha própria experiência, minha faculdade me ensinou a usar a máquina de lavar roupa, me ensinou a comprar sabão. Agora a gente já tem sabão líquido, mas se a gente pensa, há 7 anos atrás, sabão era só em pó. E você vai comprar sabão, não achava sabão, rodei. Tem alguém do departamento para me ensinar que é líquido, que o amaciante é um papel que vai na secadora. Eu não ia achar. Né? E toda essa navegação, a faculdade apoia. Se você tem dúvida, você pode ligar, tem apoio psicológico. Então, o aluno tendo voz para falar, olha, não estou bem, não entendi, me explica. A faculdade, pelo menos a americana, vai ter toda uma equipe para levar esse aluno e ajudar, até o aluno conseguir se sentir bem. Existe essa preocupação com o volume de bolsa que é oferecido pelo Ciências Sem Fronteiras, de termos essa orientação aos alunos, sempre é um ponto. Tá? Vamos intercalar com mais uma pergunta. Boa tarde. Eu queria saber como o número de bolsas é repartido pelas universidades brasileiras, se é proporcional ao ranking, como é que isso fica, porque não ficou claro para mim essa informação no site, nem em nenhum lugar. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você quer saber se o número de bolsas hoje, como é que é a distribuição por universidade brasileira ou pela universidade no exterior? Não, brasileira. Brasileira? Por exemplo, a UFRJ acho que ficou em 2º lugar no ranking. Certo. Se tem mais bolsas para a UFRJ do que para uma outra universidade que está abaixo. Tem? Não, na verdade, historicamente, o Ciências Sem Fronteiras nunca teve esse problema de limite de bolsas, certo? A gente sempre concedeu a todos aqueles bolsistas, a todos aqueles candidatos que tivessem um perfil, foram concedidas as bolsas. Então, essa distribuição que nós temos hoje, que eu tenho até aqui para falar para você, hoje nós temos aqui a UFRJ está em 3º lugar, tá certo? Com um total de 2.538 bolsas concedidas, certo? Ela só está atrás da Federal de Minas Gerais, com 3.444, e da USP, com 4.619.
Tá? A Universidade de Brasília vem em quarto lugar com 2.353. Então, isso foi natural, justamente a concessão. O pessoal reclamar, por que mais bolsistas são vinculados a universidades públicas do que privadas? Bom, primeiro que mais alunos das universidades públicas se inscrevem em relação às privadas. Segundo, a qualidade dos alunos de universidades públicas em detrimento das universidades privadas. Está mudando um pouco essa situação, mas o programa sempre tentou ser o mais democrático possível. Para quê? Para que eu consiga enxergar naquela universidade os melhores alunos. Certo? Então, a distribuição sempre foi dessa forma. Nunca teve um critério específico de distribuição em relação à universidade. O critério hoje, dentro das chamadas, por a gente ter, pela primeira vez, uma limitação de vagas, será pela questão da distribuição, primeiramente, da média do Enem, certo? E, em seguida, pelo valor da redação do Enem, e seguido aí da questão do tempo de curso que ele teve, depois de nota de proficiência. Ou seja, né, o tratamento, após a questão da homologação, o tratamento é individual. Nós colocamos todos os alunos em uma só caixa e vamos classificá-los de acordo com a demanda, né, qualificada e as vagas disponíveis para cada país. Então, não há reserva de vaga por universidade. Há, sim, uma concessão pela qualidade dos alunos e a qualidade apontada pelas universidades que eles estão vinculados. Universidade é critério na hora de distribuição da bolsa por parte do... Não, de maneira nenhuma. Todos os alunos de universidades públicas, privadas, da pequena universidade que tem 100 alunos de engenharia, as grandes universidades que têm 1.000, 2.000 alunos de engenharia, todas elas são tratadas da mesma forma. Não há uma reserva de bolsas. O que existe, obviamente, né, é a questão histórica, de qualidade de ensino, de qualidade, né, de distribuição de alunos de engenharia massivamente nas escolas públicas em detrimento das privadas. Então, tem uma série de questões que estão muito mais envolvidas para que eu tenha esse número maior em universidades federais, universidades públicas, do que em universidades privadas. Mas não existe reserva de vagas por universidade, nenhuma divisão por um censo de alunos, etc. Tá? Bom, estamos chegando já no final do nosso debate, mas gostaria de fazer um gancho que foi falado pelo Rogério em relação aos alunos que são chamados de viajantes sem fronteiras. Como que esses alunos influenciam no seguinte, na turma seguinte, nos editais, porque essa evolução que a gente tem tratado aqui nesse debate do programa, da evolução do edital, com certeza deve ter alguma coisa a ver com as experiências dos editais anteriores. Como que isso se encaixa? Você falou que alunos já retornaram, é comum? Não, isso é raro, tá? Ainda é raro, existem casos, mas se você for comparar isso, dentro do universo de alunos que saem intercâmbio, a quantidade de alunos problema, assim, voltaram por baixo desempenho, outros problemas que não são problemas comuns, como colocou a depressão, às vezes não se adaptou. Isso é algo comum que tanto a CAPES quanto a FRJ entende perfeitamente, entendeu? Então, os alunos que retornam por baixo desempenho acadêmico, principalmente, ou qualquer tipo de responsabilidade, ou que seja, eles são poucos ainda dentro do universo. Tá? Então, não é algo que interfira nas decisões que nós tomamos. Não, vamos fazer isso porque a gente tem uma grande quantidade de alunos lá que estão sendo reprovados. Não. Isso já acontecia desde sempre. Tá? Nós temos casos de alunos que foram para outros programas da FRJ, que ficaram 6 meses lá e voltaram com o boletim zerado. Né? Com um recadinho da nossa parceira, ó, atentem para que o aluno for reprovado em todas as disciplinas que se inscreveu. Então, mas isso não interfere no nosso processo de seleção dos alunos por conta disso, porque é um número desprezível mesmo em relação ao volume de alunos, e onde a grande maioria, pelo contrário, são alunos realmente de excelência. São alunos que, quando retornam
mostram o que aprenderam nas suas aulas, mostram em desenvolvimento de projetos novos, de conhecimentos recebidos lá fora, conhecimentos que eles não teriam aqui, né, pela diferença de formação. Né? Vocês são engenheiros, você sabe hoje que engenheiro não é mais um engenheiro país, um engenheiro que não se preparar de forma multicultural, né? Multicultural no sentido de mundo mesmo, não só daqui de regiões do Brasil, mas o engenheiro hoje, né, a gente tem uma parceria enorme com a França, muito grande mesmo. Tá? Então, nós temos um programa de duplo diploma muito grande, onde alunos nossos saem daqui, vão para a França, e muitos deles estão indo trabalhar em Michelin, estão indo trabalhar em Technip, estão indo trabalhar em empresas francesas que possuem, né, filiais aqui no Brasil, justamente por causa dessa formação que eles recebem. E alguns em outras empresas, não necessariamente francesas, mas as empresas hoje estão entendendo que essa formação multicultural é importante no caso da engenharia. E, certamente, isso vai ser importante também em outras áreas. Então, a gente não está ainda levando isso, e acredito que a gente não vai fazer isso, levar esses casos, que são muito específicos mesmo, em consideração na hora da criação de novas regras, da avaliação do nosso estudante. Realmente não interfere. Aponta para a gente que aquilo está acontecendo, mas a gente vê hoje que isso realmente não é algo grande o suficiente para interferir nisso. Ok, obrigado. Bom, vamos abrir para a última pergunta. A minha pergunta é até um pouco provocativa, assim. Eu sou aluna de engenharia mecânica aqui e eu já ouvi de inúmeros alunos que foram para o Ciência Sem Fronteiras dizerem que a faculdade lá foi muito fácil. E de inúmeros professores dizerem que muitas das faculdades oferecidas no Ciências Sem Fronteiras são extremamente piores que a UFRJ. Eu queria saber se vale a pena para o governo brasileiro investir e enviar alunos para faculdades que são piores que a nossa universidade aqui, e se não valeria a pena realizar um corte e enviar alunos apenas para universidades que fossem de igual excelência ou melhores que aqui. Deixa eu começar. Nossa, falando em nome de UFRJ, tá? Isso é um ponto que a gente tem discutido com a CAPES CNPq. Eu queria emendar na fala inicial da Rita, né, e da Débora, sobre universidades que os alunos não conhecem. Né? Ela citou a Carolina do Norte. A Carolina do Norte é uma parceira nossa desde 2006, por conta do programa FIPS, que era um programa hoje muito similar ao Brafitec, que, por conta da crise nos Estados Unidos, o programa fechou e não voltou, infelizmente. Mas a gente gostava muito desse programa, que era um programa onde... Né, o programa de Ciência Sem Fronteiras é um programa de volume. A ideia, eles têm um número lá para alcançar, é um programa de massa mesmo. Esses programas eram um pouco mais restritos, é um programa mais, né, pequenos grupos. Então, a gente tinha um controle muito maior dos alunos que iam e, principalmente, dos parceiros com quem a gente fazia. Então, havia um acordo específico entre as universidades. Eu tenho um professor lá naquela universidade, onde, se eu perguntar como é que está o Carlos, ele vai pegar, vai lá na sala onde o Carlos está assistindo aula e saber que o Carlos está assistindo aula naquele horário. Então, isso era um ponto que a gente colocava a gente coloca ainda hoje para o CAPES CNPq, né, que a universidade ela possa interferir mais no placement. Né, porque hoje as universidades elas não possuem esse poder. A gente possui um sentido. Eu ligo para o pessoal da França e falo... Caterine, eu tenho aqui a lista do pessoal da UFRJ que foi aprovado no Ciência Sem Fronteiras. Toma para você e faz a sua seleção. Então, a gente está entrando em contato com nossos parceiros diretamente para que eles possam saber quem são os nossos alunos aprovados e possam dar uma prioridade no sentido de que a gente tem uma parceria muito antiga. Então, a gente quer que os nossos alunos vão para lá. Eu queria muito que os nossos alunos da mecânica estivessem indo para Carolina do Norte, para a State University, para a Agricultural State University, porque são parceiras nossas antigas, e específico para engenharia mecânica e produção. Só que o Ciência Sem Fronteira, até 2013, né, o professor Ricardo Naveiro visitou a Carolina do Norte, e o Bob, que é o nosso parceiro lá, falou: Ricardo, cadê os alunos da UFRJ? Eu não tenho nenhum aluno da UFRJ aqui, de uma parceira nossa longa data, que a gente tinha mandado muitos alunos pelo FIPS. Então, é isso. Agora, a questão de ser pior, isso é complicado. Né? Existe uma grande diferença entre como se ensina. Tá? O sistema de ensino do Brasil aqui é bem do Brasil, principalmente na Europa é completamente diferente. Os Estados Unidos parece um pouquinho, mas falar pior ou melhor é uma coisa bem complicada de se definir. Então, não sei se é bem por aí. Mas, com certeza, né? Os alunos eles têm as facilidades deles aqui, para o sistema da UFRJ, e, de repente, o sistema para lá dele realmente pode ser algo mais fácil, mais simples, mas não necessariamente que a universidade seja pior. Ele apenas se adaptou de forma muito boa ao sistema de lá. Bom.
As últimas considerações, 2 minutinhos, rápido. Eu posso falar um pouquinho? Bom, eu vou pensar como engenheiro, tá? Eu vou te dar a resposta em números, certo? Eu só tenho números se eu tenho relatórios. E eu só tenho aprimoração dos relatórios que devem, né, ser ainda mais aprimorados após a avaliação da FRJ. Mas, com os números que eu tenho, ou esses amigos, esses colegas são minoria, e geralmente as minorias gritam mais do que a maioria, muitas vezes, principalmente quando o que tange a críticas e reclamações, né? Mas o nosso relatório ele é baseado, como eu falei no início, em um questionário aos bolsistas, e que, obviamente, eu vou disponibilizar para o Rogério aqui, e a qualquer momento que ele necessitar de atualizações desse relatório, eu tenho como disponibilizar para que a universidade ganhe com essa avaliação e comece a desmistificar um pouco esse tipo de crítica. Tá? Eu tenho aqui 419 relatórios encaminhados pelos bolsistas. Hoje nós temos cerca de 1.100 bolsistas, no geral, na UFRJ, na parte do CNPq, tá? Cerca de 800 de graduação. Tá, ok? Então, isso aqui representa um pouco mais que a metade dos alunos que já foram, até hoje, pelo CNPq ao Ciências Sem Fronteiras da graduação. Ok? Então, eu tenho aqui os dados. A pergunta é a seguinte: como você avalia a universidade onde você estudou no exterior quanto aos aspectos abaixo? Qualidade dos professores. Okay? Qualidade dos professores foi considerada boa ou ótima em cerca de 340 alunos, do universo de 400. Certo? Irregular, 53. E sobrou péssimo e fraco somente 18 alunos, em relação aos professores. Em relação à parte do material didático, nós temos aí, eu vou só falar os péssimos e os fracos que você citou. Nós temos 23 alunos desse universo de 420, que consideraram o material didático fraco ou péssimo. Nós temos aqui, quanto ao aproveitamento do curso, certo? Os aspectos quanto ao aproveitamento de curso desse universo, nós temos 17 alunos que consideraram péssimo ou fraco. E não é que o regular está muito grande, não. 55 regular, bom, 202 e ótimo, 146. São números bons. Com relação, então, comparando a sua universidade brasileira com o que você avalia no exterior, com relação à infraestrutura, 3 consideraram muito pior, 12 pior, 31 equivalente, 88 melhor e 281 muito melhor. Então, qualquer regra estatística mostra que esse dado que você está apresentando, que você está trazendo para mim... Posso só realizar um adendo? Esses alunos são de universidades do Brasil inteiro, certo? Não, são alunos da UFRJ, não. Eu não estou te falando um panorama geral, não. Eu posso até te trazer um dia, se você entrar em contato comigo, trazer um dia do panorama geral. Estou trazendo os alunos da UFRJ que foram aos países que são gerenciados pelo CNPq. Chamados e gerenciados pelo CNPq. Okay? Que também não vai ser muito diferente dos alunos que foram para a CAPES. Okay? Então, estou mostrando números aqui, ó, com relação ao método de ensino da universidade, em relação à sua universidade UFRJ. Muito pior, 8. Pior, 86. Equivalente, 139. Melhor, 114. Muito melhor, 73. São discussões que... Então, assim, desculpa aqueles que estão reclamando, aqueles que estão, né, difamando o programa, ou falando que foram lá para passear, ou foram lá para... Mas esses são os piores alunos que não deveriam ter ido. E que o professor Rogério, juntamente com a sua equipe, com certeza vai começar a eliminar a partir desse sistema mais rigoroso que eles estão se comprometendo a fazer a partir dessas chamadas internas. Então, eu estou mostrando em números, certo? Isso vai ser divulgado, né, publicamente, que é a nossa intenção sempre ser o mais transparente possível. Vai ser publicado em breve isso aí para que todos tenham acesso. Tá ok?
essas discussões não terminam aqui. Gostaria de lembrar a todos que esse evento foi transmitido online pelo canal Arquimedes, que vocês podem acessar em www.canalarquimedes.cop.frj.br. Esse debate foi também gravado e será disponibilizado nesse site. Gostaria de agradecer a todos os integrantes desse debate. Muito obrigado. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes também.